Jong-gun, ou Gunpark, é a personificação da palavra Goten em Loquisme. Ele que atualmente é o mais forte da obra havia feito. Certo dia, todos os principais membros da segunda geração, vários grupos e até mesmo mais de 1000 caras se reuniram apenas para capturar um homem. Porém, todavia, entretanto, não pense que realmente é apenas um homem, e sim o homem, galera. Isso mesmo, ou melhor, o demônio branco de Loquisme. Enfim, bom dia, boa tarde, boa noite, meus sobrinhos Tio Sandak na área, e no vídeo de hoje apresentarei para vocês o dia que o Jong-gun provou porque ele é o top 1 de Loquisme. Então, venham comigo e falar sobre esse dia agora. Contextualização. Primeiramente, para entendermos melhor o porquê essa captura do Gun teve início, temos que voltar um pouco antes dela acontecer de fato, que é quando Eugene, um dos 4 líderes dos 4 grandes grupos de Loquisme e presidente dos Orcs, faz uma aliança com o presidente Hong do grupo H, um figurão com bastante poder e também o pai do nosso loirinho Jae Hong. Bom, essa aliança tem um principal foco que é a queda do Choi Sodong, e para isso eles precisam encontrar sua fraqueza. Enfim, se vocês caíram de paraquedas nesse meu vídeo e não sabem ainda quem é o Choi Sodong, ele era um dos principais vilões de Loquisme e ex-membro do Budokan Kapryong da geração Zero, também conhecido como Elite. Ele até mesmo foi o responsável pela morte do Cao Ji-chang e também foi mencionado pela repórter Kim que ele matou alguém da família do Jin Robin, então podemos supor que foi o Jin Mu-jin, a lenda do western coreano, e seu pai, alguém que foi dito estar a par do homem mais forte vivo, o Kim Kapryong. Enfim, ele é um velho extremamente lixo, se assim podemos dizer, e por isso e por outros vários motivos, o Eugene e a aliança do nosso protagonista Park Hyung-suk querem derrubá-lo. E detalhe, ele possuía vários subordinados, galera, que até mesmo nomeou como os 10 gênios de Choi Sodong. Alguns nomes são bastante conhecidos de fato, são o Lee Do-gil, o Jong-go, o Lee Ji-hoon e até mesmo o Jong-gun, que era praticamente seu braço direito. E por isso ele está muito envolvido na queda do Choi. Mas enfim, a fraqueza do Choi Sodong que mencionei é o papel vermelho que estava em Cheonliang, e por isso o nosso prota Hyung-suk e Robin estão lá pedindo Eugene para encontrar esse papel vermelho, já que ele continha a fraqueza do Choi, que era meio que um contrato ou uma união, se assim eu posso dizer, que ocorreu entre o Choi Sodong e os Yamazaki, uma família da Yakuza japonesa, que aconteceu na geração Zero. E isso é uma fraqueza pelo fato que, imagine, se a mídia soubesse dessa notícia em que um cidadão coreano se aliou ao japonês, mais especificamente uma família Yakuza, os Yamazaki, que foram os principais oponentes da geração Zero, o Choi praticamente perderia todo o seu poder e riqueza, galera, já que isso era praticamente um crime nacional. E por isso que ele necessitava urgentemente dessa fraqueza do Choi para derrubá-lo. E após isso iniciaria a captura do Gun. Início da captura. Bom, a captura tem início quando o Park Hyung-suk encontra o documento vermelho com a repórter Kim e está levando ele para o Eugene. Porém, de repente começa a chover. E quando começa a chover em Loquisme, a gente sabe quem apareceu, né? Sim, ele mesmo, o Shironi de Loquisme, o Jong-gun. Ele acaba chegando na frente do carro em que estava o Hyung-suk e mandando entregar o documento. Cê é louco, com esse terno todo branco e com essa chuva representando sua chegada, foi cinema demais, galera. Porém, se esse documento é algo tão valioso para a aliança do nosso prota, o Hyung-suk não iria entregá-lo para ele tão facilmente, né? Ele até mesmo fica um pouco para baixo por ter que lutar com seu mestre, e até mesmo tenta convencer o Gun, mas vimos que o Gun não tá nem aí para isso, e enfim começa a luta. Park Hyung-suk vs Jong-gun, e enfim começa uma luta de mestre e discípulo, porém não podemos nem considerar uma luta de fato, visto que o Hyung-suk não estava nem lutando a sério, ou melhor, não estava lutando com a determinação de vencer. Inclusive, muitos nem perceberam isso no dia do lançamento do capítulo, e até mesmo menosprezar o nosso prota, galera. Foi mal minha voz falhar. Mas é sério, para vocês terem uma noção, isso era algo tão óbvio, foi totalmente demonstrado desde o início da luta, já que o PHS chegou sem querer enfrentar o seu Hyung. Porém, apesar de tudo, eles ainda trocaram vários golpes, até mesmo deixando o Gun animado, galera. Algo que apenas caras fortes conseguiram tal feitos, e nosso prota conseguiu isso, com uma ótima nota, inclusive. Bom, essa luta até parece que estava de fato nivelada devido a todas as trocas de golpes entre o Gun e o Hyung-suk, mas era apenas impressão mesmo, já que estava nítido a diferença de força entre ambos. E então, para a surpresa de um total de 0 pessoas, o Hyung-suk é nocauteado sem muita dificuldade pelo Gun. Isso mesmo, galera, sem nem ao menos entrar no instinto superior, ou seja, mais uma prova que ele nem levou a lutar a sério, afinal, se ele possuísse uma determinação de vencer, ele entraria no Ui. Porém, por que eu acho isso? Bom, já foi dito pelo Gun que para entrar no Ui precisa possuir a vontade de lutar mesmo após perder a consciência. E isso não aconteceu, já que tivesse acontecido, isso seria uma prova que o Hyung-suk estaria com determinação de vencer, e ele não estava. Enfim, foi assim que o Gun derrotou o nosso prota e seguiu para a próxima luta. Porém, galera, se vocês já acham que a captura começou ali, vocês estão bem enganados. Afinal, a verdadeira captura do Gun começa agora, quando simplesmente o Orc disponibiliza todas as suas forças para derrotar o Gun. Ele viu os caras da quinta filial
filial até a primeira filial, galera. Temos alguns personagens que já foram derrotados anteriormente. Porém, não tira o fato que ainda é uma força considerável. Temos até mesmo o Megami Kenta, que assim como o Gun, também é um japonês da Yakuza. E curiosamente, o Gun foi quem derrotou seu clã e matou seu pai. Ah, rapaziada, sem falar em todo o exército que estava ali, chuto dizer que tinha mais de 2.000 caras, galera. Sério mesmo, tinha mais de 2.000 caras. Porém, se vocês acham que apenas esses 2.000 randos seria o suficiente para deter o Oni Branco, vocês estão totalmente enganados. Afinal, ele possui o sangue de uma lenda. E aí começa o verdadeiro massacre, onde o Gun derrota todos facilmente. Eles até mesmo tentam usar meios como lançar várias ambulâncias no Gun, ou até mesmo segurá-lo e desferir vários golpes, galera. Porém, eles falham miseravelmente. Tem até uma parte cômica, se assim eu posso dizer, que é quando o Megami Kenta parte para cima do Gun e diz: Jong-gun, esse é o punho do meu pai. Porém, sem mais nem menos, Jong-gun responde: e esse é o punho que matou seu pai. Isso foi simplesmente cinema, galera, e se tornando um dos maiores feitos da obra do Jong-gun. Ele simplesmente sai caminhando após derrotar todo o exército de mais de 2.000 caras e executivo dos orcs, galera. Isso foi simplesmente absurdo. Mas, todavia, entretanto, se os orcs fossem enviar apenas essas forças para derrotar o Gun, eles não poderiam nem ao menos e nem deveriam ter ousado em pensar na possibilidade de dar certo, já que seriam completamente molestados. Por isso, o Eugênio tinha outro plano e outras forças reservas, que seria ninguém mais nem menos do que os remanescentes dos 4 grandes grupos. Gun versus 4 cabeças de grupos. E bom, galera, quando os líderes de grupo aparecem demonstrando a famosa aura, o Gun até fica mais animado, porque na cabeça dele agora a luta vai ser divertida, e eles podem até matar o Gun, por isso toda a sua empolgação. E no início da luta, é claro que não há lugar para os fracos, então os primeiros a serem desmaiados pelo Gun são a dupla do rosto e a dupla do Big Deal, porque segundo o Gun, não há lugar para eles ali. Então eles são facilmente nocauteados. Mas todavia, o mesmo não acontece com nomes como Jitei e Chaeyoung-suk, já que eles são mais fortes ao ponto de ser elogiados pelo Gun, e até mesmo deferir golpes no Gun, demonstrando extrema sintonia. Para vocês terem ideia, o Chaeyoung-suk até mesmo consegue usar um golpe que paralisa o coração do Gun por um momento. Isso é insano, galera. Porém, apenas isso não basta, então o Gun desfere vários golpes neles também e o lança longe. E é aí que todos que estavam lá partem para cima do Gun. Infelizmente, o Chai é o primeiro a cair. O Jitei quase cai também, porém é salvo pelo Mandeok. E quando todos desferem golpes no Gun, até mesmo prendendo com a corrente do Kagiroi, vulgo Kurada Ryuhei, o Gun se pergunta: o que vão fazer agora? E se vão matá-lo? Porém, é aí que o Gun se decepciona, galera. O plano deles não era passar o Gun, e sim distraí-lo enquanto eles levam o documento vermelho para Eugênio. E meus amigos, é aí que o Gun fica completamente irritado, já que ele achava que eles iriam lutar com tudo para matá-lo. E não era isso, galera. Era apenas um plano. Então, o Gun agora fica tão irritado que diz que vai matar todos, galera. Isso é simplesmente insano. Se vocês verem o painel que o Gun ficou puto, galera, onde ele foi desenhado extremamente puto, vocês vão se hypar, galera. Com isso, podemos dizer que se inicia o terceiro round, onde o Jitei é o segundo a cair, e todos partem para cima do Gun novamente. Porém, dessa vez ele está mais sério, e está desferindo golpes nele com o intuito de passá-lo, se é que vocês me entendem. O Vasco até surpreende o Gun após usar a técnica proibida do Breakdown. Mas estamos falando do Gun, galera, então é óbvio que apenas isso não é suficiente, e com isso, ele é o terceiro a cair. O Shinsung até entra em cena, deferindo os golpes tão rápido que parece invisível, e mesmo sendo assim, o Gun resiste e segura ele na sua cabeça, galera, esmagando seus dentes. Porém, nosso querido boxeador de ferro não desiste e desfere novamente mais golpes, até mesmo o contra-ataque que ele usou para derrotar o Elhan na primeira filial, um de seus golpes mais fortes. E como vocês já imaginam, né, não foi o suficiente. O Gun o derruba, e assim o Shinsung é o quarto a cair. Tá parecendo aquela música Faz a Filha e Vem um de cada vez, galera. Porém, quando Jimyung, Elhan e Jang-hyun vão enfrentar o Gun, ele parte em direção ao VIP que está com um documento, já que eles acabaram com sua diversão. E com isso se inicia um dos melhores fights desse arco, e no capítulo 507, onde o Manduki se joga para um local onde ele enfrentará o Gun no V1. Sim, galera, isso mesmo, o Mandeok colocou na mesa e mandou medir. Ele vai arriscar sua vida para enfrentar o Gun solo. O que deixa esse momento mais foda é o passado do Eugênio, do VIP e do Mandeok, onde ambos os três sofriam bullying na época da escola. Por isso eles fortaleceram sua amizade nessa dificuldade, e com isso, o Mandeok vai arriscar sua vida não apenas para capturar o Gun, mas sim porque se essa captura do Gun e a queda do Choi não der certo, ambos fracassariam e voltaria àquela época difícil. Por isso só importava o sucesso, e assim se inicia o combate. Gun vs Mandeok. O Mandeok, apesar de falar que ia superar o Gun e tinha que derrotá-lo, ele começa sofrendo vários golpes devido à sua pressa em acabar com a luta. O Gun até mesmo cita que isso é o motivo da sua derrota.
E quando o Mandeok chuta o Gun simplesmente defende e contra-ataca a sua perna, galera, a quebrando. Meus amigos, agora é uma luta onde o lutador de capoeira lutará com a perna quebrada. Porém, o lutador de capoeira não usa somente as pernas, né? Com isso, o Mandeok defere os vários golpes e soco com o limite da força. Sim, galera, isso mesmo, ele desperta o limite da força e ataca o Gun. Se o Gun antes não estava sentindo os golpes, né, agora é quase impossível ele não sentir. Afinal, o Mandeok já era extremamente forte e com o limite da força mais forte ainda. O Jong-Gun é monstruoso, então mesmo com o oponente atingindo o limite, ainda assim não é o suficiente para derrotá-lo, galera. Ele quebra novamente a perna do Mandeok. Entretanto, o Mandeok já esperava isso e agarra o Gun até o VIP chegar e desferir uma joelhada no braço do Gun, sendo assim quebrando um braço do Gun. Esse era seu plano desde o início. E para vocês terem uma ideia, o VIP quebrou o próprio joelho para quebrar o braço do Gun, galera. Absurdo isso. E após isso, ambos são derrotados. E enfim, temos mais um momento de farmar a aura, quando Jin Myung, Jang Hyun e Oh-Han finalmente aparecem e vão enfrentar o Gun. Uma luta de acerto de contas. Gun versus 3 líderes. E bom, como mencionei, se inicia uma luta de acerto de contas, já que o Gun foi o motivo da infelicidade dos 3 ali presentes. Então eles tinham um baita motivo para buscar uma vingança contra o Gun, né? Mais do que qualquer outro. O Jin Myung, por exemplo, ele foi preso e praticamente ficou longe do seu grupo por causa do Gun. O Jang Hyun ferrou sua família e perdeu a mãe de sua filha. E o Oh-Han foi humilhado, descartado e ainda mais enganado, já que ele não conseguiu curar os olhos de sua mãe. Isso foi tudo obra do Jong-Gun. Alguns diretamente e outros indiretamente. Por isso, todo o ódio deles, eles vão usar contra o Gun agora. Com isso, galera, ambos estão determinados a vencer o Gun. O Jang Hyun, por exemplo, até usa seu instinto animal, um dos estilos mais fortes da obra, e que irá aprender o Koli Dojo. O Jin Myung usa a convicção que herdou do seu pai, e dá um soco que até mesmo muitos acreditam que esse soco tirou o Gun do instinto superior por um momento e até o paralisou. Porém, mesmo após sofrer vários golpes de 2 personagens que podem ser considerados um dos top 5 mais fortes da segunda geração facilmente, o Gun ainda parecia uma barreira insuperável, ao ponto de parecer imortal devido à sua resistência absurda. Mas quando ele derrota o Jang Hyun e o Jin Myung, ele finalmente demonstra um sinal de cansaço. Tava na hora, né, galera? O cara sofreu dano de mais de 2.000 caras e ainda mais dos mais fortes da segunda geração. E ainda está com o braço quebrado, galera. Se ele não se cansasse, era no mínimo inacreditável e absurdo. Entretanto, galera, agora apareceu mais um GOAT da obra para enfrentar esse Gun. E era ninguém menos do que o GOAT Dog. E assim, galera, se inicia uma luta de revanche. O Gun versus Oh-Han, o God Dog. Gun vs Oh-Han. E bom, chegamos em uma das melhores lutas desse arco, que seria nada mais e nada menos do que a vingança do nosso God Dog. Ele que perdeu praticamente tudo e desperdiçou sua vida por causa do Gun. Agora tem seu momento de se vingar. Mas claro, galera, nada disso seria possível se ainda estivesse com sua visão ruim, né? Afinal, ele estava quase cego, e é aí que descobrimos que ele conseguiu um colírio. Sim, galera, o nosso querido copiador da geração Zero, o Park Ji-young, fez um colírio exclusivamente para o Oh-Han. E agora ele pode enxergar. A luta se inicia de uma forma bem cinema, galera. O Oh-Han, após conseguir enxergar o Gun, está praticamente dominando a luta. Afinal, ele está desviando de todos os golpes do Gun e atacando ele. O Gun até se pergunta se ele ficou mais forte ou se essa sempre foi a sua força. E bom, a resposta é bem simples. Sim, ele ficou mais forte, porém se ele possuísse uma boa visão desde sempre, ele já teria alcançado esse nível de força há muito tempo, galera, isso é fato. Porém, mesmo o Oh-Han finalmente conseguindo acertar o Gun, diferente da primeira luta deles, ele ainda tem algo que é sua pior desvantagem, que seria sua resistência. Por ser um gênio, ele sempre acabava com seus oponentes antes de ser acertado, e com isso a sua resistência é uma bosta, se assim eu posso dizer. Então, o Gun, ao acertar apenas uns golpes nele, já deixa o Oh-Han completamente ferido, galera. Mesmo assim, o Oh-Han não desiste. Ele apela para as cópias do Big Daniel no Ui, e até mesmo supera o Gun novamente, ao ponto de derrubá-lo e quase nocautear o Gun. E nesse momento ele até pensa que tinha derrotado o Gun e dá as costas a ele. Mas meus amigos, estamos falando do Shiro Oni. E sim, ele se levanta novamente para a luta e aparece atrás do Oh-Han, o atacando. E assim se inicia o segundo round. O Oh-Han, após dar as costas para o Gun, demonstrou que o efeito do colírio já estava acabando e voltando a ficar cego. Porém, o Gun se levanta, mas era algo que o Oh-Han já esperava. Ele usa outro colírio que tinha, mesmo com efeitos colaterais que ele poderia ficar cego na manhã, ele usa e começa a lutar novamente com o Gun. Ele desfere vários golpes absurdos nele e até mesmo mira no braço quebrado do Gun. Mas demonstrando outro feito absurdo, o Gun ataca mesmo com o braço quebrado, galera. Sim, galera, ele usa o braço quebrado para atacar o Oh-Han.
Ele estava em um estado de pura adrenalina, onde não sentia nenhuma dor, e com isso leva melhor contra o Ilhan, já que o Ilhan está atacando de todo jeito para tentar acabar com a luta. Uma das escolhas mais burrinhas do Ilhan, porém ele tem seus motivos, porque se ele se estendesse mais ele ficaria na pior, devido ao efeito do colírio, e com isso o Ilhan é praticamente derrotado. Mas todavia, galera, o Ilhan se lembra de uma pergunta que fez ao Dojil, onde ele perguntou qual era a probabilidade dele derrotar o Gun. O Dojil foi até humilde em falar que se tudo que ele tem são as suas cópias, 5% já seria muito, e fala que aqueles que trilham seu próprio caminho no mundo das artes marciais são extremamente fortes, e a única maneira de derrotá-los é encontrando seu próprio caminho. Com isso, em uma das cenas mais fodas desse arco, o Ilhan desperta. Sim, galera, após todas essas falas do Dojil, ele cita que o Ilhan é uma lenda em ascensão e que ele tem que encontrar seu próprio caminho. E de fato, ele encontra, ele desperta e começa a usar suas cópias no Gun, galera. Porém, não são simples cópias, e sim suas cópias imprevisíveis, onde ele usa um golpe e mesmo que o oponente desvie, ele é acertado por outro golpe. Confuso, né? Basicamente, ele possui golpes infinitos dentro de um único golpe. Exemplo, se ele usar um chute do Taekwondo, dentro desse chute pode haver um chute de capoeira ou de qualquer outra arte marcial que ele já tenha copiado, ou qualquer outro chute mesmo. Isso é simplesmente absurdo, galera. E graças a isso ele supera o Gun, descer em tantos golpes que lança o Gun longe, e no momento que o Ilhan ia lhe dar o golpe final no Gun, ele desmaia. Galera, o autor não quis deixar o Ilhan acabar com o Gun, galera, e meteu uma dizendo que o Ilhan estava em pé por pura força de vontade. Um momento deveras broxante para alguns, mas ainda assim foi cinema essa luta, uma das melhores desse arco, se não a melhor. Por fim, o Gun se levanta e segue em frente, declarando que o Ilhan é o número 1. Ele até mesmo encontra o Cell Seong, porém o Cell não quer lutar, e sim passar um recado do Jong-Go para o Gun, dizendo para o Gun aceitar sua ajuda. Porém, o Gun recusa, galera. É algo triste para os fãs dessa amizade. E o próximo combate tem a ver com essa resposta do Gun. Afinal, a próxima luta do Gun é ele contra o Jong-Go. Gun vs Go. E sim, galera, após o Gun recusar a ajuda do Go e mandar ele manter sua promessa de lutar até a morte contra ele, o Go aparece na frente do esconderijo do Gun para assim ter sua possível luta final. Porém, contextualizando vocês, o motivo do Go estar aí é um pouco por causa do Hyung-Suk também, já que o Hyung-Suk perfeito também está no esconderijo do Gun e ele está conversando com Choi So-dong. Mas o motivo da conversa é sobre os segundos corpos, porém isso é assunto para outro vídeo, galera. E no momento em que o Hyung-Suk estava ouvindo Choi atentamente, o Daisy chega por trás e desmaia o Hyung-Suk, o impedindo de ouvir o resto da conversa. E guarde isso, galera, esse desmaio do PHS é bastante importante. Mas enfim, voltando para o Gun vs Go, essa é uma luta triste de fato, já que o Gun está praticamente nas últimas, galera. Ele está tão ferrado que nem luta como de costume mais, ele começa a levar golpes que antes não levaria. E isso só deixa o Go triste, se perguntando como é que ele vai lutar até a morte se o Gun está nesse estado. Porém, mesmo assim eles ainda trocam golpes, galera, ao ponto de o Go nem querer usar sua espada, mas mesmo assim usando. Porém, galera, a luta é interrompida por um momento. Vocês lembram que o DG chegou onde o Hyung-Suk estava com o Choi, né? Isso mesmo, galera. O Go acaba falando que aquele é o fim do Choi So-dong. E após o Gun ver aquela cena de ambos, do Lee Ji-hoon e do Choi, ele perde a concentração na luta por um momento. E é nessa hora que ele é cortado no pescoço pelo Go. Até no fim, tudo que o Gun se importava era o Choi So-dong. E aí, meus sobrinhos, não ache que o Gun foi de F ali, até porque é nesse momento que ele tem um dos seus ups mais absurdos da obra. Ele entra no instinto superior inconsciente, o verdadeiro Tui. O Tui que faz o Gun lutar igualmente uma besta, já que ele está sem consciência. E assim começa o segundo round dele, galera. Jong-Gun vs Go, round 2. E se o primeiro round da luta deles era algo triste, galera, agora se inicia um combate brutal, onde o Gun, após entrar no Tui, conseguiu uma nova capacidade física absurda. Ele está tão rápido e forte que no primeiro golpe dá um blitz no Go, galera. O Go nem ao menos conseguiu reagir ou ver de onde o golpe veio. Isso foi absurdo. Sem falar que o Gun não para por aí. Ele ainda continua atacando o Go. Ele até mesmo defende o golpe de espada do Go com a boca, galera, e quebrando a outra parte dela. Sim, meus amigos, isso mesmo. E até mesmo após o Go tentar cortá-lo, vimos que isso não é capaz. Afinal, o Gun tem os ossos negros do clã Yamazaki. Porém, o clã Yamazaki é assunto para outro vídeo. O Go até usa suas formas da espada do Luar. A primeira e a segunda não tem efeito nenhum. Porém, na terceira forma, uma técnica de se autopassar, se é que vocês me entendem, ele tenta atingir o coração do Gun. Porém, como sua espada está com a parte quebrada, ele acaba falhando, sendo assim, perdendo para o Gun. Sim, meus amigos, mais uma vitória para o Gun nessa captura. Porém, vocês lembram que eu mencionei que o Hyung-Suk desmaiou, né? Que isso era importante. E quando o nosso prota desmaia nesse corpo, a gente sabe o que acontece. Ele entrou no instinto superior, galera. Ele até mesmo troca vários golpes com DG, vulgo Lee Ji-hoon, a lenda da primeira geração. Porém, após ele sentir a presença do Gun também no modo instinto superior inconsciente, ele vai até ele,
sendo assim se iniciando a luta de verdadeiros monstros. O Gun versus o Hyusuke instinto superior. Gun vs Hyusuke instinto superior, e por fim se inicia a última luta desse arco, e também o ápice, onde vemos a luta de uma besta contra uma máquina. Apesar de ambos estarem trocando golpes no instinto superior, é diferente. O Gun luta demonstrando seu poder avassalador, semelhante a uma besta descontrolada, destruindo tudo. Já o Hyusuke ele busca a perfeição e melhor resposta para o ataque do oponente, como se realmente fosse um robô ou uma máquina perfeita, isso que diferencia tudo. O Lee Ji-hoon, após presenciar essa luta monstruosa de ambos, até se pergunta quem venceria, se a máquina perfeita vai levar melhor contra a besta, ou se a besta irá sobrepujar a máquina com seu poder esmagador. Então, após várias trocas de golpes absurdos, quando eles vão desferir um soco absurdo um ao outro, o PHS segura o soco do Gun e usa aquela sua famosa técnica de redirecionamento, tendo assim tirando o Gun do instinto superior inconsciente e voltando para sua forma base, ou seja, a máquina levar melhor contra a besta. Quando o Gun volta ao normal, seu corpo começa a finalmente sentir os efeitos de todos os golpes sofridos. E estava na hora, né? O cara sofreu golpes de todo mundo e mesmo assim estava de pé. Isso é um absurdo. Porém, ele se depara com um problema. Ele terá que lutar com Hyusuke no Ui com seu corpo todo ferrado já nas últimas. E fora do instinto superior ainda mais. Meus amigos, é aí que o Gun percebe algo. Após o PHS atacar o Gun, ele percebe que o PHS ainda não superou sua fraqueza. Sim, mas uma fraqueza do Ui do PHS, né? Onde seria a perfeição extrema que ele busca. Resumidamente, se o PHS se depara com o mesmo problema duas vezes, ele sempre vai usar a mesma resposta, afinal, ele busca a perfeição e eficiência extrema. Então, o Gun usa proveito disso, refaz os mesmos golpes e movimentos da primeira luta deles, e então supera o PHS, sendo assim, superando e o vencendo. É, sobrinhos, o Gun literalmente fez a limpa em todos os caras que enfrentaram ele, galera. Em mais de 2.000 caras no Zouk, os caras mais fortes da segunda geração, derrotou o Han desperto e com visão 100%, derrotou o Go usando as técnicas de espada dupla dele, derrotou o Park Hyusuke no instinto superior. Meus amigos, se esses feitos dele não tornar o mais forte da obra via fez, nada o tornará, é fato. E assim chega o fim da captura. Galera, após ele derrotar o PHS, o Lee Ji-hoon chega no Gun e demonstra que ele já está com o documento vermelho. E após isso, o Gun não tem mais nada o que fazer, galera. Ele já está totalmente ferrado e sem força, mas ele mal consegue se manter de pé. E no fim disso tudo, após o Choi So-dog ter seus crimes revelados, ele acaba se jogando de cima do prédio onde ele estava e tirando sua vida, sendo assim, dando fim a esse arco de captura do Gun.